E o papo reto de hoje vai um pouco nesta direção mesmo da visão sistêmica. Às vezes, né, recentemente alguém falou assim para mim, fala mais no papo reto de constelação, sobre constelação. Na realidade, né, pessoal, é legal entender o que? A constelação familiar, né, o caminho da constelação familiar, nós estamos falando de uma filosofia, de uma postura de vida. Então, eu vou te dizer que em toda fala minha, independente de eu estar usando as palavras constelação familiar, dentro do meu olhar de mundo hoje, o meu olhar de mundo vem através de tudo que eu aprendo, de tudo que se movimenta, de todo o embasamento da filosofia sistêmica. Claro que numa soma com tudo que eu aprendo ao longo do caminho, com as minhas formações aí que foram sendo feitas ao longo aí da minha estrada, né? Então, mas sempre vai estar presente aqui um olhar sistêmico, tá bem? Sem necessariamente eu precisar usar o termo constelação familiar, que também não tem problema nenhum em usá-lo, porque é fantástico, é um grande caminho, independente do que estejam falando, esperneando, criticando, né? Depois de 22 anos trabalhando e vendo todos os dias acontecerem coisas dentro do salão, na vida das pessoas, processos de transformações profundos, é impossível negar o caminho, as possibilidades que se abrem através da filosofia sistêmica, né? Então fica aqui já também um posicionamento para vocês. Mas chegou para mim uma frase interessante hoje. Enquanto você não trabalhar sua relação com sua mãe, você não prosperará. Aqui eu quero ampliar um pouquinho, né? Quero desenvolver esse tema. Não é só na questão da sua relação com a sua mãe, na relação com o seu pai também, né? A gente pode colocar esse ponto de vista, esse olhar nessas duas relações. Aqui o que eu observo muitas vezes que a grande dificuldade das pessoas nesta relação vem justamente com esta imagem que veio para mim associada a esta frase. Então é a imagem, não sei se vai dar para vocês verem aqui. Então é a imagem de uma filha com uma mãe abraçadas e rindo, e né, a gente percebe aqui um carinho, um amor, e daí vem essa frase: enquanto você não trabalhar sua relação com sua mãe, você não prosperará. Né? Pode colocar seu pai aí se você quiser, tanto faz. O ponto é o seguinte, muitas vezes a gente fica preso nesta imagem de que trabalhar esta relação, né, tem a ver com este abraço amoroso de amor fluindo nessa relação de mãe e filha. Isto é fantasioso. Isto a gente tem como um grande contos de fada, da mãe amiga, da mãe que te apoia. Claro que essa é uma relação que muitas vezes isso acontece, é fantástico quando isso é possível, mas entenda que isso não é o tempo todo, isso não é para todo mundo, e este é um grande desafio para ambas as partes, para todas as partes. A visão sistêmica, ela não defende de fato esta imagem aqui em que a gente cria, né? Esta imagem desta relação perfeita com os nossos pais, de um amor que flui e que a vida toda, ela não defende isso, não é este o caminho. O ponto principal que vai na direção da reorganização da nossa relação com os nossos pais, né? E neste exemplo aqui a gente está falando da mãe, tem a ver com o quê? Tem a ver com um lugar de respeito. Respeito pelo que foi possível para o outro. E, sobretudo, um lugar de gratidão pela vida. A vida que nós temos hoje, neste corpo, nessa existência, ela só se tornou possível já graças ao encontro deste homem, dessa mulher, que nós chamamos de pai e de mãe. Então, quando nós olhamos para a força da vida, para a possibilidade da vida que se fez, da possibilidade da caminhada que nós temos nesta existência com este corpo aqui, e para quem tem filho, o que permaneceu além de nós, também a partir do nosso corpo, da nossa vida, né? Isso é algo muito forte. Isso só se tornou possível, né, graças à vida que eu recebi dos nossos pais, dos meus pais.
Então, se eu entendo, se eu tenho esta compreensão desta força da vida que se fez possível através deles, aqui eu posso entrar em um lugar de gratidão pela vida que eu recebi e por tudo que está sendo possível eu viver e realizar e aprender e crescer dentro desta vida. Então aqui eu posso achar um lugar no meu coração, independente da história vivida, das dores vividas, do que eu tive, do que eu não tive. Eu posso talvez achar um lugar aqui no meu coração onde eu posso agradecer pela vida que eu recebi. Né? E um outro aspecto que vai agora na direção da cura desta relação tem a ver com eu entender que o meu pai, a minha mãe, que os nossos pais são pessoas bem simples. Tão simples quanto eu, quanto você, pessoas que erram, pessoas que tropeçam, pessoas que estão tentando conseguir algo, ser feliz ou não, tá? E que erram tanto quanto eu, quanto você, tá? Que permanecem muitas vezes nos erros, como eu, como você, com todas as dificuldades. E que não souberam, muitas vezes, ser o lugar, né? O lugar que é esse de um bom pai, ser o lugar que é esse desta boa mãe. O que de fato é esse ser bom, que é totalmente relativo dentro das crenças, dos valores, das histórias de cada um. Dentro dos traumas que os nossos próprios pais carregam dentro disto. E que muitas vezes não conseguiram transpor esses traumas e seguem de uma forma inconsciente, muitas vezes, reproduzindo algo, tentando mudar algo, mas sofrendo como todos nós. Se nós vamos entrando nesta compreensão mais ampliada, podemos achar um lugar dentro de nós, dentro do nosso coração, em que podemos olhar para os nossos pais e simplesmente trazer a compreensão do que eles fizeram o que foi possível para eles. E se eles pudessem fazer isso de outra forma, se eles pudessem ter feito isso de uma forma melhor, se eles já conhecessem, se eles já soubessem, se eles já tivessem uma compreensão maior sobre tudo isso, talvez eles já tivessem feito lá atrás. É muito provável, porque a gente faria isso. Então é provável que eles também o façam. Então, é muito importante, se nós achamos esse lugar dentro de nós, nós podemos ampliar, né? E esse lugar só é possível a gente achar se a gente amplia a visão, se sai da dorzinha, se sai do julgamento, se sai das cobranças. No Papo Reto da semana passada, eu falei bastante, né? O tema foi sobre os julgamentos, não ficar preso nos julgamentos. Se você não assistiu, dá uma olhadinha lá. Aqui no nosso Insta, no Papo Reto da última quarta-feira. Eu falei exatamente sobre isso, sobre o medo do julgamento, sobre o quanto que o julgamento nos paralisa. Mas sim, aqui a gente está olhando para o julgamento que vem de fora, mas o julgamento que nós fazemos aqui, neste nosso Papo Reto de hoje, na direção dos nossos pais, o julgamento em que nós fazemos nos torna presos também dentro disso. O julgamento, ele aprisiona quem julga e quem é julgado. Aprisiona os dois lados. Se eu tenho medo do julgamento, eu estou aprisionado. E se eu fico julgando, eu também estou aprisionado. Então, é muito importante para que você possa ter essa visão mais ampliada, essa compreensão, achar esse lugar aí no seu coração de gratidão pela vida e deixar com o que foi o passado, com o que foi possível para os nossos pais, da forma que foi possível, nós podemos achar um lugar de aceitação para o que foi possível, para como chegou para nós. E aqui a gente pode dar agora um passo no que eu aprendi com isso. Para que eu precisei viver essa experiência com este pai, com esta mãe? No que eu me tornei melhor a partir dessa experiência? Percebam que a gente sai daquele lugar de cobrança, de dor, de vítima, de que eu poderia, eu não recebi, eu queria, foi injusto. A gente consegue então sair deste lugar, que é um lugar de dor, mas que nos paralisa, para daí a gente poder ir na direção de um lugar em que nos traz movimento para a vida. Aqui sim, então, nós vamos na direção de ir
em direção à prosperidade, à leveza, à abundância, a boas relações. Então a gente deixa de olhar para trás, de ser os grandes cobradores, injustiçados por algo. Saímos desse lugar que ficamos olhando para trás, para agora poder olhar para frente, para a nossa vida, tomar posse da nossa força, inclusive toda a força que desenvolvemos ao viver essas experiências com os nossos pais, da forma que foi. Perceba o quanto você se tornou mais forte nesta direção. Mas esta força não pode continuar sendo na direção de provar, de cobrar, na direção de mostrar que foi injustiçado. Senão você está desperdiçando essa força, ao invés de ser uma força que te conecta com a saúde, com a vida. É uma força que te conecta com a doença, com algo pesado, que te tira da vida, de toda a potencialidade que tem a sua vida aí na sua frente. Porque tudo que você pode realizar está aí na sua frente agora. E você é um adulto, você é um homem, você é uma mulher adulta. Esta é a única forma que temos, na minha compreensão, no meu ponto de vista, e que eu vejo todos os dias acontecendo com os meus atendimentos, com os meus workshops, onde as pessoas realmente conseguem sair deste lugar de sofrimento, é quando elas entendem que não há cobrança nenhuma a ser feita, que não há uma duplicata que nunca se finda, que nunca se paga de fato acontecendo, que não é um lugar em que eu deva perdoar os meus pais. E sim, é um lugar onde a gente pode olhar para a gente, tomar posse, sim, Georgia, desse caminho percorrido. Porque é todo um caminho percorrido que nós já temos de desenvolvimento, de estar bem, de aprendizado. Perceba quantas bênçãos, quantas coisas você realizou já dentro de você. Perceba o quanto você cresceu. Tome posse disso, coloque sua energia nisto agora. Se conecta à gratidão pela vida. Deixa com o outro que é do outro, porque foi só o que foi possível. E tá tudo bem. Você agora faz o que é possível para você da melhor forma. Traz a sua força, a sua energia para este lugar onde você está. Então agora você pode olhar para frente. Agora você pode deixar fluir e com certeza você vai poder se conectar como um grande impulso na direção da sua prosperidade, de relações mais saudáveis, em direção de uma vida mais leve. Então, perceba aonde você está preso e quem está te prendendo neste lugar é só você. E para você poder sair desse lugar, você tem que abrir mão do seu lugar de cobrador, do seu lugar de julgadora, desse seu lugar onde só te traz infelicidade. Seja lá o que você tenha vivido e que eu também vivi. Seja lá o que nós vivemos. Deixe-se conectar à força, à gratidão e deixe ir além disto tudo. Maravilhoso, né, Dri? Eu vou falando e o meu coração vai mudando para uma energia assim de força, de amorosidade. Sim, sim, Dri, bateu uma emoção aqui também. Delícia! Quero aproveitar esses últimos minutinhos aqui com vocês, mudar um pouquinho o assunto. Obrigada, Jean. Mudar o assunto, eu vou contar aqui para vocês algo de primeira mão que ninguém ainda sabe. Tá? Se prepara aí. Né? Eu faço aniversário agora no comecinho de agosto, dia 3 de agosto. E decidi me dar de presente uma viagem para Portugal, onde me sinto linkada à minha ancestralidade também. Vou buscar ali essa conexão gostosa de força, né? E também visitar a Lu, que tá lá, que delícia, conhecer Portugal. Resolvi me dar de presente
de aniversário essa viagem para Portugal. E daí, quando eu falei, eu abri a minha boquinha que eu ia para Portugal, de repente recebi um convite para estar fazendo constelação lá, para estar levando uma constelação para um grupo, para estar fazendo uma palestra. Então eu, com alegria, que também é um presente, né? Chega como meu primeiro presente de aniversário, né? Poder